Olá, você está no último programa da quinta temporada da Reconnect. Um ano complicado, uma temporada repleta de bons assuntos, mas estamos fechando com um tema muito especial para você. Você sabe a real história do Natal? Saiba agora, na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliado à TV Cultura. Aqui, você sabe, nós falamos sobre assuntos diversos, sobre espiritualidade, de forma plural, laica e leve. Sempre comigo, ele sempre muito garboso e elegante, preparado aqui pelo Cabra da Peste Barbearia, nosso apoiador cultural, Roberto Lion. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Bem-vindos a mais um programa da Reconnect. Nós passamos aí por um especial de 2 anos da Reconnect. Reprisamos alguns programas que foram muito pedidos, foram sucesso de audiência. Estamos voltando para finalizar a quinta temporada com um programa super especial para vocês. Te morre de saudade de gravar. Claro que a gente aproveita para pensar em coisas aqui. A sexta temporada tem muita novidade, muita coisa bacana, então fiquem ligados aí que vem muita coisa boa. Mas a gente morre de saudade de gravar. Eu fico com saudade de falar contigo, com os convidados, de falar com a galera conectada. Apesar de que a gente está sempre ali, né, interagindo. A gente está sempre conectado com a nossa turma. Mas dá uma saudadezinha, eu estava com saudade desse movimento aqui de gravação. Ah, mas foi muito legal. E 2 anos, né, Roberto? Voou. Quando a gente viu, se não fosse as redes sociais avisando, olha, daqui a um mês faz 2 anos, hein? Então a gente, nossa, rapaz, 2 anos passa rapidão. E foi muito bom relembrar o começo, foi muito bom relembrar os primeiros convidados, os campeões de audiência, o que a galera vivia pedindo, né? Então, como eu fiquei mais bonito e tu não, Roberto? Mas nesse mesmo tempo... Não, a gente fica... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu posso não ter ficado tão bonito quanto você. Mas tem uma mosca que tava voando aí, atrás de ti, quando tava falando. Talvez eu seja mais limpo nesse momento. Mas vamos deixar, não corta. Deixa, a gente grava assim. A gente tá aqui no nosso bate-papo em casa, tem essas coisas normais que acontecem. Os home office. Mas, por exemplo, a galera que a gente não tem expectativa nenhuma de voltar para o estúdio, né, Roberto? Até para a segurança de todo mundo. Nossa equipe é muito grande de estúdio. E também essa maneira da qual nós nos reinventamos para gravar, para levar o melhor da espiritualidade, dos assuntos espirituais para você, nos deu a oportunidade de também conversar com pessoas do Brasil inteiro, né? O que foi muito legal. E a gente está aproveitando esse momento também para levar até você convidados especialíssimos, que seria praticamente impossível, muito difícil, da gente estar gravando em estúdio. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Natal chegou, Natal, Jingle Bells. E para falar desse assunto, a verdadeira história do nascimento de Cristo, a gente vai chamar ele, que está aqui pela terceira vez, Roberto? Terceira vez. Acho que é a terceira vez. Terceira vez. Um convidado especial. Terceira vez, aqui, encostado no Java Mendes, né, que é o nosso convidado mais chamado aqui, né, mas ele que está aqui pela terceira vez, os programas dele sempre foram muito falados, muito comentados e foram um sucesso também. Ele que é teólogo, cientista da religião e clérigo da ICM Brasil e assessor vocacional para a formação de novos clérigos. Nossa, assessor vocacional. Depois eu vou perguntar para ele se eu tenho vocação de ser clérigo da ICM. Com a gente hoje, o reverendo Francisco Ferreira Júnior, o nosso querido Júnior. Bem-vindo de volta, Júnior. Olá, muito obrigado por essa acolhida calorosa, como sempre. Quero dizer da grande alegria e da imensa satisfação de estar nesse programa, já faz parte da nossa história, e de estar fazendo parte dessa história que fala da espiritualidade de forma laica, de forma leve, de forma alegre, que é o que de fato deve ser. Muito obrigado e
está sendo maravilhoso estarmos aqui juntos pela terceira vez. Júnior, se você pudesse também falar agora um pouco da forma maravilhosa que a gente conduz o programa. O Roberto adora. Só que vai elogiar, ele fala É a melhor parte. Mais. A gente separa uns 5 minutinhos do programa aqui para elogios. Júnior, o reverendo Francisco, queria te começar o assunto do seguinte. A gente sabe que o Natal, na verdade, o real motivo do Natal nasceu pelo menos 7.000 anos antes de Cristo, né? Porque ele comemorava, as civilizações antigas comemoravam o solstício de inverno, né? Que é a noite mais longa do hemisfério norte, que acontece em dezembro. Fatos históricos nos revelam que Jesus não nasceu em 25, não se sabe se ele nasceu em 25 de dezembro. Qual é, dentro da sua concepção de cientista religioso, de teólogo, né, se você sabe nos dizer quando, na verdade, nasceu Jesus, se tem algum fato científico a respeito disso, e por que foi linkado ao solstício de inverno, uma vez que isso era uma festa, uma celebração pagã? Comecei bem, hein, Francisco? Muito bom. Muito Bernardo voltou com tudo. Pode repetir a pergunta? Eu parei nos 7.000 anos, né? Isso. Na verdade, Bernardo, Roberto, você que nos assiste, Jesus, isso é um fato, não nasceu no dia 25 de dezembro. Por que a gente comemora o Natal no dia 25? Como o Bernardo falou muito bem na pergunta, há 7.000 anos era o solstício de inverno. Então, Jesus ele vem sobre todas as coisas para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. No profeta Isaías está escrito que para o povo que vivia em meio às trevas, nasceu uma grande luz. Então, o nascimento de Jesus no dia 25 é porque em civilizações mais antigas ainda, nesse período do ano, é claro que não do calendário, não é do calendário como nós temos hoje, mas nesse período do ano era comemorada a festa do Deus Sol, do grande Deus Sol. E convencionou-se, aí já vem uma mensagem da importância do nascimento de Jesus. A gente comemora o nascimento de Jesus na data em que civilizações antigas comemoravam a festa do grande Deus Sol. Já dá uma pista para a gente do grande caráter ecumênico e sincrético que o nascimento de Jesus nos convida a fazer. E é fato, sim, de que o Natal não é dia 25, mas aí fica a mensagem também de que o Natal pode ser todo dia, todos os dias que a gente deixa que essa luz transpareça e brilhe por meio de nós. E que esse Deus que te fez menino faça morada em nosso coração. Mas realmente, Natal não é dia 25. Mas mais importante do que a data é o que ele significa, o que ele simboliza e o que ele traz para a gente. E se a gente for analisar todo o contexto em que aconteceu, a gente tira lições valiosíssimas para a nossa vida. Reverendo, você falou até um pouco sobre a questão do sincretismo, né? As pessoas tendem a acreditar que Cristo fundou o cristianismo, né? O que, de fato, não é exatamente uma verdade. Não havia cristianismo e até após a morte de Jesus, o cristianismo ainda não existia enquanto religião fundamentada, com seus dogmas e preceitos e conceitos. Mas, assim, qual era a religião da época do nascimento de Jesus? A gente está muito bom hoje, viu? A gente voltou com tudo, pessoal. Hoje, lá, antes de gravaçar, tá vendo? Eu ia falar, eu acabei enrolando a língua. Antes de gravar, o Roberto, certeza, pegou aquele gargarejador. Fiz vários exercícios vocais. Caramba, que legal. Desculpa, reverendo, mas o senhor entendeu a pergunta, né? Entendi. E maravilhosa pergunta, só para confirmar que vocês voltaram mais afiados do que nunca, viu? Meu Deus, Júnior. Não elogia, Júnior. Primeiro, 1-0 para mim. Sempre foi um privilégio estar aqui com vocês, mas hoje está sendo mais especial. Então, a respeito da pergunta que o Roberto fez sobre esse caráter sincrético, é importante a gente observar que Jesus não era cristão. Jesus era judeu. E como todo bom judeu,
ele cumpria os preceitos da fé judaica. Os evangelhos nos dão aí pistas de que Jesus foi formado como todo menino judeu. Há, na verdade, aí um lapso temporal entre o nascimento de Jesus e os 12 anos de Jesus, quando ele aparece no templo, acompanhado de José, seu pai, recitando a Torá, que era o que todo rapazinho de 12 anos precisava fazer para ser reconhecido como judeu. Então, primeira coisa para nós, Jesus não era cristão, Jesus não nasceu para fundar igrejas, Jesus era judeu, assim como toda a sua família era de origem judaica, e o cristianismo em si veio nascer lá por volta do ano 70 depois de Cristo. Antes disso, o cristianismo era uma seita extremamente perseguida, que se reunia nas catacumbas, se reunia de forma escondida, com medo de serem mortos, assim como Jesus foi morto e todos os seus apóstolos também foram. Então havia esse grande temor. Mas a primeira lição, Jesus, primeiro aprendizado, Jesus não era cristão. Portanto, aproveitando esse espírito de Natal, deixar uma mensagem para todos os meus amados irmãos cristãos. Deus não é propriedade dos cristãos e nem é propriedade de religião nenhuma. Deus, ele é chamado e conhecido por vários nomes. Nós o conhecemos, um dos seus nomes é Jesus, o Deus que se encarnou. E falando nisso, Roberto, eu lembrei agora de um poeta inglês que eu gosto muito, que diz e colabora com a visão de um sábio com quem eu tenho tido contato ultimamente. Diz que um belo dia o poeta diz que Deus estava lá no seu castelo, no mais alto dos céus, no mais alto dos planos astrais, e ele olhou para um pequeno planetinha chamado Terra e resolveu visitar. E Deus, repleto de sua glória, começou a se desnudar. Ele veio descendo os planos, como fala um grande sábio que eu conheço. Ele veio descendo os planos, baixando a frequência, para poder ser compreendido como humano. Quando ele se viu completamente nu, viu-se um menino, um Deus feito menino, que resolveu habitar entre nós. Literalmente descer vários planos para que nós humanos pudéssemos vê-lo e compreendê-lo. Já que está falando do nascimento, vamos falar a respeito de antes do nascimento de Jesus, né? Fala-se muito sobre a união de Maria e José, né? Uhum. Então, que Maria concebeu sem pecado, né? Precisaria Jesus, para ser reconhecido como filho de Deus, ele burlar leis naturais? Então, como foi a concepção de Jesus através de Maria por José? José tinha alguma ligação de parentesco com Maria? Como funcionou isso, Júnior? Muito boa pergunta. Diz a tradição... Não. Muito boa pergunta. Diz a tradição cristã, e era comum naquele tempo, aí já abre um parênteses para a gente falar sobre esse assunto muito importante, que José era um primo mais velho de Maria, um primo mais velho viúvo. E há vários teólogos que vão nesse sentido de que José tinha tido um primeiro casamento. Portanto, ele era viúvo. Então, um primo mais velho de Maria. Maria, muito jovem, de 13 para 14 anos, noiva de José, que quando foi visitada pelo anjo, disse sim, eis aqui a serva do Senhor. Então, eu acredito no seguinte, meu querido Bernardo, meu querido Roberto, que ter mãe é tão bom que o próprio Deus quis ter essa experiência de ter uma mãe, de estar em um ventre. E isso tem para nós alguns ensinamentos. Deus, que vem descendo os vários planos para se encarnar em Jesus, vem dando um recado muito grande. No Antigo Testamento, ele pediu que se construísse um tabernáculo para ele habitar no meio do povo. No Novo Testamento, não satisfeito com isso,
ele quis ser povo, ele quis ter carne, ele quis experimentar a humanidade, ele quis experimentar ser humano, ele quis, todo-poderoso, tornar-se vulnerável, para que nós que somos vulneráveis também pudéssemos ter acesso à graça de Deus. E ele precisava, ele não poderia, a gente pode até pensar, ele não poderia ter descido pronto dos céus? Poderia. Deus pode tudo. Mas ele quis primeiro respeitar o sim de uma jovem, de uma menina de 13 para 14 anos, que disse sim e que saiu de baixo. Sabia das consequências. Ela podia ter sido enterrada até a cintura e apedrejada até a morte. Essa era a pena para quem engravidasse fora do casamento. E Maria diz sim. Quando, naquela visão do anjo, ele a convida e diz que Deus a escolheu. E só um detalhe para o qual eu desejo chamar a atenção: naquela época existiam as vestais, que eram noivas de Deus, noivas do Altíssimo. Eram jovens da alta sociedade que, desde o seu nascimento, eram separadas para esperar o Messias que viria. Havia essa profecia. Então, elas moravam com os sacerdotes, eram cuidadas pelos sacerdotes, tinham todo o cuidado de como viver, de como comer, e naquela expectativa. E Deus começa subvertendo tudo isso. Ele vai lá em Nazaré, ele vai na periferia da periferia de Jerusalém e encontra uma jovem chamada Maria. Eu sou cristão protestante e eu quero aqui fazer um meia-culpa. Muitas vezes os protestantes, eles têm a necessidade muito grande. Quero dizer aqui que eu não tenho procuração para falar em nome da igreja protestante. Estou falando aqui como reverendo Francisco por mim mesmo, que eu acho muito feio essa necessidade que as pessoas têm de denegrir a imagem de Maria, dizendo que poderia ser qualquer uma. Não poderia ser qualquer uma. Deus não iria habitar no ventre de qualquer uma. E não seria qualquer uma que se importaria em dizer sim pelo bem de uma causa. A gente fala muito de Maria no Natal, mas tem a figura de José. José é o primeiro pai adotivo da história. Olha aí a família tradicional da Bíblia. José é o primeiro pai adotivo de uma mãe solteira, que o anjo chega para ele e diz: ó, tá tudo certo, Maria concebeu do Espírito Santo, não faça nada com ela. Aí, quando Jesus nasce, 9 meses depois, vem os 3 magos, os 3 astrólogos, na linguagem de hoje. Os 3 astrólogos que estudavam as estrelas, os 3 feiticeiros, porque mexiam com a alquimia, eles vêm para adorar Jesus. Então, imagina aí, meu querido Bernardo, meu querido Roberto, a situação de José. Já teve E eles não essa eram reis, visita, né? Já foi, não eram reis. já foi confirmado, né, pelos historiadores que eles não eram reis, e muitos teólogos, né, teóricos, dizem que nem eram só 3, né? Eram mais de 3, né? Aí imagine a situação de José. Primeiro, olha, tá tudo certo, foi o Espírito Santo, sua noiva tá intacta e tá tudo ok para o casamento, aceite isso. Aí 9 meses depois, de acordo com o relato bíblico, vem um negro bem alto, não é? Que é um dos que a Bíblia relata, com um baú cheio de ouro, dizendo: olha, José, não deixe faltar nada para essa criança. Então José já começa sendo um herói. Reverendo, falando um pouquinho, liga. Vamos dar continuidade, a questão dos reis é importante também, mas vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do nascimento de Jesus. Existe esse símbolo do presépio, né? Existe esse símbolo dos animais ali, da manjedoura. Muita gente simboliza isso como se fosse deitado numa pedra, aquele parto ali feito nas condições não só precárias, mas assim até muito complicadas de realmente terem acontecido ali. Pelo seu estudo, pelo estudo historiográfico, pelo seu estudo enquanto cientista religioso, como é que se deu de fato o nascimento de Jesus? Aquela imagem que a gente tem do presépio, com aqueles bichinhos ali e tal, aquela manjedoura, ela aconteceu de fato? Qual a possibilidade, tirando a parte simbólica, mas qual a possibilidade daquilo ter acontecido? Desse momento ter acontecido?
Muito bom, Roberto. Sobre essa questão do presépio, é uma tradição que nasceu com Francisco de Assis. Na viagem que ele fez para o Vaticano, São Francisco de Assis, quando ele viajou para o Vaticano para apresentar a ordem franciscana para o Papa, ele estava distante de sua casa. Ele viu ali uns animais e era época de Natal e ele resolveu reproduzir, chamou ali algumas crianças e resolveu reproduzir a cena do nascimento de Jesus. Essa é a origem do presépio. Foi uma tradição criada por São Francisco de Assis. Mas, na realidade dos fatos, de acordo com o que a história nos aponta e com as condições da época, o presépio não tem nada desse brilho que a gente vê por ali, não, viu? De lúdico, né? Jesus, não, a gente não tem como ter sido aquilo. Maria e José estavam viajando. Uma mulher às vésperas do parto, com um busto enorme, como se diz aqui no Ceará. Fugindo, né? Em cima fugindo e não encontra lugar na estalagem. Então eles vão, aqui no Nordeste, a gente chama de curral. Eles vão para um curral mesmo, onde ficavam as vacas, ficavam os jumentos, e ali, sem nenhuma condição sanitária, auxiliada por um jovem senhor que era seu esposo, que era José, Jesus nasce. E eu imagino a cena desse nascimento, que não é retratada nos presépios, aquela jovem, vocês dois são pais, já passaram por essa experiência de ver o nascimento de um filho, eu ainda não passei, mas saindo aquela criança no parto normal, em seguida saindo a placenta, e eu consigo imaginar o desespero de José, ali em meio àquelas palhas, e o menino é colocado numa manjedoura. Há alguns teóricos que dizem que era uma pedra, mas tudo isso tem um sentido bíblico. Manjedoura é o local onde os animais comem e bebem. Jesus ter sido, no relato de Lucas, colocado numa manjedoura, seria um prenúncio de que ele seria comida e bebida para a humanidade. Mas nessa visão do presépio, não tem nada de romântico, não. Realmente, as condições eram muito precárias ali na cena do nascimento de Jesus. E Jesus já começa sendo um sobrevivente. Aí há todo o relato bíblico, que é importante, que tem um sentido para as nossas vidas, do coro de anjos e tudo, mas como se diz aqui no Ceará, ali na hora mesmo do nascimento, o aperreio foi grande, viu? Mas, Júnior, falando em expectativa, né, de vida, você falou assim, a expectativa de vida, as condições sanitárias, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não morreu, não foi assassinado, na verdade, tão novo para a época, né? A expectativa de vida na época de Jesus, no Império Romano, na verdade, era de 30 anos. Aos 12, 15 anos, os jovens já casavam, já construíam suas famílias. Então, para Jesus ter sido assassinado, vamos usar a palavra correta, né? Aos 33, ele não era tão novo para a época. E também as condições sanitárias faziam com que, né, a mortalidade infantil fosse de quase 60%. Então, é muito alta. Aí eu quero fazer uma pergunta capciosa para você. Levando em consideração que a expectativa de vida na época de Jesus era de 30 anos, tá? E que os primeiros relatos da vida de Jesus foram escritos 40 anos após a morte de Cristo, né? Toda enraizada, toda de paternalismo, de machismo. Você acha que as pessoas que escreveram a Bíblia 40 anos após a morte de Cristo, elas tiveram qualquer contato físico com Cristo? E essas informações podem ter sido manipuladas ao escrever a Bíblia por conta do sistema cultural da época? Com certeza. É muito improvável que o primeiro escritor da Bíblia, que é Marcos, né, foi o primeiro evangelho a ser escrito às pressas, para que as pessoas tivessem algum relato. A gente tem nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que a gente chama de evangelhos sinópticos.
que são escritos a partir de uma mesma óptica. E o Evangelho de João, que é um evangelho mais espiritualista, mais profundo. Os teólogos falam que os evangelhos sinópticos foram escritos a partir de uma fonte Q ou K, de Quírios, mas essa fonte não seria Cristo. Não houve tempo para ele deixar relato. Essa fonte seria Maria, a mãe de Jesus. Já que José, ali quando Jesus inicia seu ministério, não fala-se mais nele por conta da expectativa de vida, muito provavelmente ele já havia partido da sua existência aqui nesse plano naquela época com Jesus. E essa fonte seria Maria, mas com certeza, já naquela época, houve sim manipulação e a intencionalidade da escrita do texto. A gente tem Bíblias hoje, só fazendo um gancho, que utilizam, nas passagens que são utilizadas para condenar a homossexualidade, existem Bíblias que têm essa palavra, homossexualidade. Mas, meu querido Roberto, meu querido Bernardo, como é que no livro sagrado, que levou mais de 1000 anos para ser escrito, há uma palavra que só surgiu há 60 anos? Sim. Quem foi que fez isso? Então, a gente precisa olhar a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, tem os ensinamentos para a nossa vida. Mas, como diz um livro, que eu gosto muito, que me acompanhou a graduação toda, a Bíblia é Deus no espelho das palavras humanas. Tudo começou muito oralmente e tudo com medo. Então, o que a gente tem aí, realmente uma pergunta muito boa, muito provavelmente essa pessoa que atribui-se a Marcos, que fez o primeiro registro escrito, não teve contato com Jesus, por conta até da idade e da expectativa de vida. Entretanto, há os evangelhos apócrifos, que não entraram no cânone na vara de medir, não é? E não passaram na medida da igreja cristã. Há, por exemplo, relatos do evangelho de Maria Madalena, que não era prostituta, que era uma mulher culta, uma mulher rica, uma mulher letrada, que escreveu o seu relato. Então, há também esses relatos que não foram oficializados intencionalmente. Reverendo, até para a gente poder falar sobre a questão do nascimento, debater mais sobre o nascimento de Cristo, sobre a vida de Cristo, durante muitos anos, essa ideia, né, do nascimento de forma muito lúdica, apesar de ser condições que a gente sabe que eram precárias, mas sempre foi tratado de uma forma muito bela, muito bonita, uma noite com estrela, animaizinhos, né, no presépio. Acho que fora a morte de Cristo, que é uma coisa trágica em si, como Benício Bernardo, o assassinato de Cristo, mas a vida toda dele é retratada como problemas ou como percalços que são muito bonitos, né? Você acha que essa imagem ela ainda se sustenta hoje ou é necessária essa desconstrução para que nós humanos falhos, para que nós humanos, muitas vezes as minorias, se reconheçam e se vejam mais em Cristo? Só um minutinho, que a gente vai agora para o segundo bloco. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD. Queria mandar um beijão para todos os nossos apoiadores culturais, o pessoal da de Marias Moda Religiosa, o pessoal da... Roberto, me ajuda. Topázio Colchões. Rocker. Cabra da Peste, pessoal que cuida do nosso visual, que me deixa ainda mais bonito e dá uma ajeitada no Roberto para que ele fique aceitável perante os olhos dos nossos telespectadores. Né? O pessoal da Rocker, acessórios femininos. Casa Xangô. Um beijão. Casa Xangô. Inclusive, Casa Xangô está à venda. O primeiro livro aqui produzido pela Reconnect, que é Prazer Umbanda, escrito por quem vos fala, né? E também com revisão aqui do nosso querido reverendo. O reverendo também deu uma ajudada aqui, revisou também essa obra. Muito obrigado. Revisou como cientista religioso e como teólogo. Muito obrigado, reverendo. Tá tudo em casa. E o prefácio do Roberto, que deve ter sido muito fácil mesmo, porque ele escreveu em 1 hora, não sei que tanta facilidade. Até hoje eu procuro no Google esse texto para ver onde é que ele copiou.
mas ficou lindo, muito obrigado. Estava inspirado pela sua obra maravilhosa. Então, você quer saber mais um pouco do contexto histórico da Umbanda, essa religião brasileira, do contexto antropológico, vai lá na Casa Xangô e adquire o seu Prazer Umbanda, tá? Eu vou dar um relato, Bernardo. O mais interessante é que você conseguiu fazer um livro sobre a Umbanda e que ele é muito reconnect, ele é muito para além da religião. Porque é um livro para você compreender, até para você poder dizer assim, não, sou evangélico, sei lá, sou budista e tal, mas o que é essa Umbanda que falam ali? O livro ele é tão didático e tão preciso que não é um livro catequético, não é um livro que está afim ali de que você seja umbandista. Pelo contrário, é para você compreender. Até para falar mal é importante saber. É importante isso aí, porque senão fica igual aquela história de criança, né? Vamos comer verdura, não gosto. Já comeu? Não. Não. Então, para dizer que não gosta, é preciso compreender, né? Então, antes do nosso intervalinho, né? O Roberto fez uma pergunta que até eu dei 1,5 ponto para ele, tá 2,5 a 1, né? Mas, por favor, Roberto, se você lembrar da pergunta... Eu não lembro, favor, mas eu vou tentar lembrar. Por favor, reproduza a. E para quem não sabe, a gente aqui da Reconnect não usa pauta, a gente usa tópicos. A gente vai conversando, eu e o Roberto, a gente vai colocar, isso é bacana falar. Então a gente vai marcando lá alguns tópicos, a gente não faz uma pauta, não faz uma pergunta, porque a ideia é justamente essa, é um bate-papo, né? Então, todas as perguntas aqui são criadas... espontâneas. Espontâneas. Então, Roberto, por favor, tente reproduzi-la ou então inventa que sabe, não sei. Te vira. Pois é, exatamente como eu falei, reverendo. Não, mas assim, é importante falar também que estamos nesse espírito feliz aqui natalino, cerrando uma temporada. A gente não está aqui de forma iconoclasta, querendo quebrar mitos. A gente está aqui realmente querendo falar sobre o verdadeiro sentido do nascimento de Cristo, né, da existência de Cristo que a gente pode pegar ali para a nossa vida. Pegando isso como gancho, eu fiz uma pergunta, se eu não me engano, foi em relação a essa visão lúdica que se tinha do nascimento de Cristo, né? Tudo era retratado de forma muito bonitinha, Jesus do olhinho azul, aqueles cabelinhos lisos, o nascimento ali na manjedoura, os bichinhos e tal, era a coisa mais fofa do mundo. Mas isso acabava distanciando, né? Nós, filhos de Deus, né? Nós que somos, acredito, o grande alvo do recado de Jesus, para quem ele realmente queria falar, para nos melhorar enquanto humanidade, acaba nos distanciando. Essa desconstrução aí dessas imagens para uma coisa mais real, mais próxima da gente, se faz necessária para que a gente possa compreender e sentir melhor, de forma mais próxima também, a vinda, o nascimento e a existência de Cristo? Com certeza, Roberto. Com certeza, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de uma sociedade completamente aporofóbica, que é uma prática denunciada muito... Só um minuto que eu vou pesquisar aqui. Pode falar. Claramente denunciada pelo nosso querido padre Júlio Lancelotti. Explique a aporofóbica, por favor. Aporofóbica no sentido etimológico. Aversão. Como é que eu posso falar? Aversão. Asco ao pobre e ao miserável. Isso se traduz como? Nas grandes cidades como São Paulo, e daqui a pouco a moda chega aqui, infelizmente, a gente tem essa capacidade de copiar o que não é bom. Nos bancos das praças estão sendo colocados ferros pontiagudos para as pessoas não deitarem para dormir. Debaixo da marquise das farmácias tem sistemas de água que ficam pingando para que as pessoas não durmam ali. Nas igrejas, escutem bem, sacerdotes, padres e pastores, meus confrades, estão sendo colocadas ferros pontiagudos, pedras desregulares, para que as pessoas não durmam ali à noite. Não, grades em templos do Senhor, que são templos de acolhimento, já se coloca há muito tempo, né? Já se colocava, mas não tem aquele... Isso não cura e nem elimina a pobreza, né? Como se fosse adiantar alguma coisa. Exatamente, naquele espacinho, Roberto, entre a grade e a calçada, que ficava uma cobertinha, agora estão se colocando ferros pontiagudos para o pessoal não deitar ali e não dormir. Então, é urgente. É um absurdo, porque a gente precisa realmente cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas tenham uma qualidade mínima de vida para não estar nas ruas e não simplesmente evitar que elas... Com certeza. Elas vão estar na rua porque é uma condição de vida, né? Não é nem paradoxal, é muito desumano, mas enfim.
Exatamente. Então, essa pergunta que você fez, nesse contexto, é extremamente necessária. Essa visão romântica do Natal, não é? Daquele Jesus lourinho, com a mãozinha assim, totalmente enviesado, uma visão europeia se tem de Jesus. Gente, é impossível que Jesus tenha essas características. Ele nasceu numa região da África. Jesus, muito provavelmente, era um homem da pele escura, do cabelo crespo. Os cientistas, os historiadores, os arqueólogos também, já conseguiram reconstruir uma imagem de Jesus, que é um homem negro, de cabelo crespo. Então, isso é muito perigoso, meu querido Bernardo, meu querido Roberto. Por quê? Porque nos aproxima muito de Jesus. E à medida que nos aproxima, nos desafia a ser como ele. Qual a visão da igreja primitiva? Quanto mais distante, quanto mais romântica for essa visão que eu tenho de Jesus, mais difícil de eu chegar até ele. Então a gente precisa urgentemente desconstruir toda essa egrégora que foi criada ao redor da figura de Jesus, de algo extremamente higienizado. Não, ele pisou no chão dessa terra. Ele desceu aí nos planos e se encarnou para viver no nosso meio. Também é muito importante a gente não radicalizar, porque a teologia da libertação vai muito para o outro extremo. Jesus era pobre, era um mendigo. Não, gente, não era. Jesus era carpinteiro, ofício que ele aprendeu do seu pai José. Um carpinteiro, naquela época, ele vivia como se fosse um advogado de hoje. Então ele tinha uma qualidade de vida, ele tinha, como é que eu posso dizer, um status quo que ele abriu mão para seguir com a sua missão. Então Jesus escolheu caminhar com os pobres, com os miseráveis, mas ele é alguém que teve formação, alguém que foi iniciado na doutrina judaica, que lia muito bem, porque lia os trechos da Escritura na sinagoga. Então Jesus, ele fica nesse meio termo, muito parecido conosco. Isso é muito arriscado, porque quanto mais parecido, mais desafiados nós somos a seguir o exemplo dele, a estar com ele. A gente precisa desconstruir essa visão romantizada do Natal. A gente olha muito para cima, para o coro de anjos, para a estrela que ali se colocou e deixa de olhar para dentro, para a manjedoura que deve ser o nosso coração. Mas, reverendo, parece incoerente, porque na verdade Jesus veio para que a gente seguisse o exemplo dele, né? Realmente foi a missão de Jesus, de Deus, enquanto encarnado ali em Jesus, veio para a gente seguir o exemplo dele. Então, o que a gente pode, o que o senhor está afirmando aí, é que na verdade essa visão romantizada nos distancia de Jesus para que possamos seguir a igreja e não a Jesus? Perfeito, Roberto, exatamente. Igreja, a igreja, ela é proselitista. Jesus não é proselitista em nenhum momento. Ele diz: vem, segue-me. Aonde é que você mora? Onde é que tu moras? Vinde e vede. Ele não faz propaganda de igreja. Ele não diz: olha, me aceite, como a gente vê hoje. Quem aceita Jesus, não. Não tem essa de quem aceita Jesus. Quem nos aceita é Ele. Quem veio ao nosso encontro foi Ele. As pessoas que estão ao tempo todo querendo inverter essa lógica e querem nos tornar seguidores de homens e de igrejas e não de Jesus. Porque vamos combinar, porque as igrejas aí colocadas, aí eu faço uma meia-culpa, podem ser tudo, menos casa de Jesus, menos casa de Deus. E é isso. Vou me controlar aqui um pouco, porque o militante ele começa a querer aflorar. Mas, reverendo, o senhor acha que, baseado nesse fato que você falou aqui agora, né, as pessoas elas estão mais preocupadas em endeusar Jesus do que em seguir seus ensinamentos? E muitos cristãos, aí eu estou falando cristãos de forma geral, independente de suas religiões, né,
eles se preocupam muito mais em endeusar e proteger a imagem de Jesus, como se ele precisasse de proteção de imagem, do que de seguir os seus ensinamentos, né? Porque a partir do momento que eu tento defender, defendendo minha religião, tornando minha religião a certa, e falando que a outra é errada, eu estou totalmente indo contra os ensinamentos de Jesus, né? Então, você acha que as pessoas estão muito mais hoje preocupadas no endeusamento, no divinamento e na proteção da imagem de Jesus do que em seguir os seus ensinamentos? Sim, com certeza. Excelente pergunta, Bernardo. Muito boa. 2 a 2,5 para mim. Há esse processo aí de endeusamento, da proteção da figura divina de Jesus. Uma coisa que já foi superada no primeiro concílio da igreja, a união hipostática. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A igreja de hoje, e de sempre, eu posso dizer, fica nessa. Ele é inteiramente Deus, esquece que ele é inteiramente homem. Então, há uma preocupação com essa divinização de Jesus. E a gente corre o risco de causar uma polêmica se pensar que Jesus possa ter tido um relacionamento com Maria Madalena. Há uma corrente histórica e teológica que aponta para isso, que há uma descendência de Jesus. E agora escreveram até sobre isso, né? Teve até filme e tudo. Isso abala as pessoas, porque de muitas pessoas que está colocada nessa figura divina de Jesus. Eu quero perguntar e saber, nesse espírito natalino, o que é mais divino do que o amor entre duas pessoas, do que o amor entre uma família, entre um pai e um filho. Inclusive, um pai e uma filha. eu queria até falar um fato aqui histórico, não tão histórico, que é bem recente, mas para que as pessoas para as pessoas não saibam, Maria Madalena, que por alguns, né, foi colocada como prostituta, apesar de que na Bíblia não cita Madalena como prostituta, né, mas durante mais de 400 mudanças da Bíblia, historicamente, que elas tiveram, em 2016, em junho de 2016, ela foi considerada pelo Vaticano, foi retratada pelo Vaticano a imagem de Madalena, né, foi pedido perdão à imagem de Madalena, e ela é Santa Maria Madalena, né? Ela foi estabelecido no pontificado de congregação para o culto divino, né, pelo Papa Francisco, inclusive, né, dia 22 de julho, como o dia de Santa Madalena. Então, porque ele reconheceu esse erro histórico, né, de colocar a imagem de Maria Madalena como prostituta na intenção clara da época de denegrir a imagem da mulher, né, como se a mulher não pudesse fazer parte dos apóstolos de Cristo, como se mulher não poderia seguir, já como se fosse apta ou merecedora de seguir Jesus Cristo, né? Então, em junho de 2016, a Igreja Católica retificou a imagem de Maria Madalena. Isso é importante estar dizendo aqui. Exatamente. E o pontificado do Papa Francisco tem sido muito marcado por esses pedidos de perdão. Hoje, Maria Madalena é reconhecida como a apóstola de Jesus, porque ela evangelizou boa parte ali daquela região mais baixa da Europa, para onde ela fugiu. Então, ela continuou sendo discípula, uma apóstola de Jesus. Então, é muito interessante esse fato para a gente compreender as coisas como foram realmente. Como eu já disse, inclusive aqui na Reconnect algumas vezes, o pessoal está muito interessante naquela imagem da família de comercial de margarina. E a família tradicional da Bíblia não existe uma família tradicional. Como eu já disse aqui, existe Maria, uma jovem noiva, que engravida do Espírito Santo, que casa-se com seu primo mais velho, que muito provavelmente tinha filhos do primeiro casamento. E que muito provavelmente, há fatos históricos para isso, teve filhos do segundo casamento com José. Por favor, me digam, e é importante a gente pensar sobre isso, o porquê de tentar se invisibilizar isso, porque José casou com Maria. José tinha idade avançada, mas muito provavelmente, como todo casamento, teve relações com ela. Eu queria só saber,
no que é que nisso torna a figura de Maria menos importante. Pelo contrário, torna mais importante. Mas há uma intenção para isso, meu querido Roberto, meu querido Bernardo, é deslegitimar a segunda família, porque José veio com seus filhos, casou-se com Maria, teve Jesus e teve outros filhos dele, sim. A Bíblia utiliza palavras como irmãos de Jesus. Então, não tem problema nenhum, gente. Tá tudo certo. Então, as pessoas que Inclusive, utilizam isso... né, reverendo, no próprio Evangelho de Marcos, né, diz que Tiago, José, Judas e Simão seriam irmãos de Jesus, né, e ele teria pelo menos 2 irmãs, né? Então, esse evangelho, essa parte do evangelho fez parte de um dos 400 alterações que a Bíblia teve. Exatamente. Por quê? Porque não é interessante Jesus ter irmãos. Por que que não é interessante? No que é que desmerece a figura de Maria o fato dela ter tido um relacionamento conjugal com José? Ter tido seu segundo relacionamento de José. Não deslegitima em nada. Pelo contrário, legitima todas as famílias. Reverendo. Sim. Pois não, Roberto. Não, assim, só me corrija se eu estiver errado. Eu acho assim que a força, né, de Cristo, né, a mensagem ali que a vinda dele, que a existência dele trouxe para nós, independente se você for cristão ou não, ou até ateu mesmo, mas compreendendo que existiu ali historicamente uma figura, né, que causou aquela revolução ali na sua passagem na Terra, a gente acaba discutindo esses detalhes. Hoje a igreja, não só a gente, né, a igreja ela discute esses detalhes, várias religiões cristãs discutem esse detalhe como uma forma de dizer, olha, aquilo que vocês se apegavam, né, para justificar a intolerância, para justificar o ódio ao próximo, não se sustenta. Porque provavelmente não foi assim. Mas eu penso, eu queria que o senhor falasse, acho que a gente está chegando aqui ao final do programa, eu acho que isso é o mais importante. Independente de Maria Madalena ter se casado com Jesus ou não, enfim, de Jesus ter tido irmãos ou não, independente disso, né, que se usa de um lado para justificar uma intolerância, um ódio, e por outro lado se usa para dizer assim, você não tem fundamento esse teu ódio, né, são pequenas coisas, mas eu acho que Jesus em si, né, na vinda dele, a existência dele é muito maior do que isso. Então, o que é que a gente pode, né, nesse Natal, né, nesse espírito que a gente tem de esperança, de um ano melhor, de quem está aqui, de quem passou por momentos difíceis, perdemos pessoas, né, tivemos ali momentos muito complicados, mas estamos ainda aqui renovados, porque o Natal ele também renova nossas esperanças. Que mensagens você acha que o Natal, em geral, pode passar mesmo? Que Jesus, para além desses detalhes, que mensagem deve ficar nos nossos corações pelo nascimento de Jesus? O que o nascimento dele deve trazer de fato aos nossos corações como mensagem de vida? Eu acredito, Roberto, que a grande mensagem do Natal seja uma mensagem escandalosa de amor. Um Deus, o divino, que ama tão escandalosamente o ser humano que se despe de sua divindade para habitar no meio dele. Então, o Natal tem a ver com isso, com o amor extravagante, com amar de forma extravagante, de forma escandalosa mesmo. Amarmos a nossa família, seja ela qual for, e Jesus, nesse episódio que fala sobre sua família, diz que sua família são os que ouvem a sua palavra e colocam em prática. Então, a grande mensagem do Natal é colocar em prática. É a praxis do latim, praxis, a prática da prática. Se nesse Natal você estiver com sua família, com as pessoas que você ama, se você se dispor a amar mais, a julgar menos, o Natal, a vinda de Jesus, terá feito sentido, porque ele se fez carne no ventre de Maria para nos ensinar como é ser humano. Esse amor que se doa, esse amor que se dá, esse amor que não julga, mas esse amor que acolhe, esse amor que abraça. E nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz que de nenhuma forma aquele que vier até ele será rejeitado.
De forma alguma eu lançarei fora aquele que vier até mim. Então, nos tempos que nós estamos vivendo, de aporofobia, de intolerância religiosa, de racismo religioso, a mensagem que eu quero dizer para os cristãos, para nós, que nos dizemos seguidores de Jesus é: amemo-nos uns aos outros. Se a gente for capaz de amar aos que estão ao nosso lado, aos que são diferentes de nós, e entendermos que o diferente não nos assusta, mas nos acrescenta, o Natal terá acontecido e Jesus terá nascido em nossos corações. Eu acredito que nesse ano de 2022, que seja um ano maravilhoso para todos nós, porque não o ano será maravilhoso, mas porque eu, você, Pai Bernardo, porque eu tenho todo respeito, carinho e admiração como apresentador, como sacerdote também, como, enfim, como homem, ao Roberto também, como meu irmão a quem eu admiro de todo o coração, como um homem de família, como pessoas de valores. Eu acredito que nesse Natal e esse ano de 2022 vai ser melhor, porque nós estamos dispostos a ser melhores. E ser melhores no sentido de compreendermos a mensagem desse Deus que vem descendo para se encontrar conosco, que vem descendo aí os planos para se encarnar e se encontrar conosco. E acredito que Jesus vai continuar vivo, enquanto vivas forem as testemunhas. Todas as vezes que a gente ama, que a gente abraça, que a gente acolhe, Jesus está ressuscitando, está voltando. Ele mesmo disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estará no meio dele. Por isso, você que vai fazer a ceia de Natal, quando estiver ali, não precisa nem falar o nome de Jesus. Se houver amor, Deus é amor e todo aquele que ama permanece em Deus, Jesus estará ali. Do que é que adianta uma mesa farta e uma família desunida, cada um nos seus celulares, cada um sem conversar? Não, as nossas mães, as nossas avós têm razão. A gente precisa conversar, precisa sentar, precisa ouvir, precisa se doar. E eu quero muito agradecer a Reconnect por ser esse espaço de verdadeira reconexão do nosso eu com a espiritualidade maior, sem falar de religiões. Porque através da Reconnect, eu também consegui me religar a essa espiritualidade maior, a minha ancestralidade, e o ano de 2021 foi para mim, vou conter aqui as lágrimas, um grande presente. E tenho muito orgulho de dizer que é possível sim a gente seguir a Jesus no chão da nossa vida. E em 2021 foi maravilhoso aprender e compreender que é impossível a gente se dizer cristão se a gente não acreditar num Deus que não dança no nosso meio. Muito bem, Muito tenhamos fé, bem. tenhamos fé. Não, agora eu não vou nem falar mais nada para não estragar aqui o discurso do reverendo. Ó, esse programa ele foi gravado um pouquinho antes do Natal. Ele está passando hoje no domingo, que é o famoso RO do RO, né? Porque o Natal vai ser de sexta para sábado, mas domingo a gente ainda está comendo peru. Então, olha, galera reconectada, feliz Natal e, como bem disse o reverendo, que seja Natal todo dia nos nossos corações. Até logo, pessoal. Um Feliz Natal. E antes do Ano Novo, a gente se vê aqui na Reconnect. Reverendo, muito obrigado. Nos reconectamos, Bernardo. Lindamente, é sempre um prazer enorme ter o reverendo Francisco Ferreira Júnior, o nosso Júnior, aqui na Reconnect. Volte sempre. Obrigado por sempre estar a postos ali e disponível para atender nosso chamado. Então, muito obrigado, reverendo. Feliz Natal. Obrigado, reverendo. Tudo de bom. Robertão, Feliz Natal. Feliz Natal, Tudo Feliz de Natal bom. e Feliz Ano Novo para todo mundo. Esperança vai dar certo. Você aí que está em casa, um Feliz Natal repleto de amor e espiritualidade para você que está em casa. Primeiro Muito programa obrigado. 2022 vai ser nossa nova temporada. É isso aí. Sexta. Beijão, pessoal. Obrigado. Até a próxima semana.